Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui falamos sobre relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como revisar vocabulário. E a inspiração foi um outro vídeo produzido por Steve Kaufmann, um poliglota canadense que eu gosto bastante e com frequência eu cito aqui no canal. No seu vídeo, ele comenta que para revisar vocabulário, ele utiliza flashcards. E eu achei muito interessante o fato de que flashcards é uma estratégia que eu não gosto. Então eu decidi fazer um vídeo comentando isso, né? Então, o que são flashcards? São bons ou não são bons? Por que, que eu não gosto? E em que ponto ele pode ser útil, né? Em primeiro lugar, flashcards são como que cartões, podem ser físicos ou digitais, em que você vai jogar como se fosse um jogo da memória, né? Então, você vai ter uma imagem com uma palavra e você vai ter que encontrar as duas que são relacionadas, ou você vai ter duas palavras que são correlacionadas, você vai ter que conectar elas. O Steve ele fala que ele gosta disso, ele usa um formato digital do app dele, e é uma estratégia que eu já usei muito com alunos e ela é útil quando você vai revisar vocabulários mais limitados, né? Então, por exemplo, você tem ali 10, 20 palavras que você quer revisar, que são do ambiente de carro, de cozinha, ambiente de trabalho, e então você vai ter essas 10, 20 palavras com as suas respectivas imagens e você relaciona as duas. Elas são bem interessantes nesse sentido, vão te ajudar e você vai naturalmente dar uma memorizada. É, por que, que eu nunca gostei disso, né? Como aluno, eu achava entediante, né? Ficar repetitivo ali naquele universo um tanto limitado. E se você tenta um vocabulário mais profundo, né? Eu trabalhei no setor automotivo, então você tem muitas peças de carro e não era possível encontrar um jogo de cartas, né? Um flashcards que tivesse todas aquelas peças de carro. Para mim não tinha sentido, né? Então eu já tinha aquela dificuldade. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode passar para ela todo o vocabulário e pedir ela para criar um jogo de flashcards para você. Mesmo assim, eu acho que fica uma memorização por memorização. Então, eu não via muito sentido, né? Eu acho que você fica pegando uma palavra, ela está fora de um contexto e é difícil para você assimilar. Então, se nós estamos nos primeiros níveis, né? Aprendendo cores, nomes de roupas gerais, nomes de peças de carros gerais, né? Aquele vocabulário que qualquer pessoa, independente da sua área de especialização, ela vai ter que conhecer, os flashcards são interessantes. Agora, se nós estamos falando que você está no seu ambiente de trabalho, em que você vai aprofundar ainda mais, você tem nomes muito mais detalhados das coisas, eu não vejo, assim, para mim nunca foi útil, né? Qual era a minha estratégia, né? Eu mergulhava num determinado assunto, então eu já tenho um certo conhecimento daquele idioma, então eu começava a consumir muitos artigos e vídeos e filmes e séries que retratassem aquilo. Então, se eu vou pegar assuntos de direito, eu não vou fazer flashcard de assunto de direito. Eu simplesmente começo a ver filmes e séries de direito e canal no YouTube que fala sobre isso um atrás do outro. E aí eu não vou parar em algum momento para fazer aquela revisão de vocabulário. Nunca foi a minha estratégia, tá? O que eu fazia era eu aumentava a minha exposição àquele idioma e naturalmente aquele vocabulário começava a se revisar. Se eu precisasse revisar algum determinado vocabulário, ele era muito pontual. Digamos aqui, né, quando eu estava trabalhando no setor automotivo, eu tinha que fazer uma apresentação para um diretor de um determinado projeto. Aí, nesse caso, eu ia revisar a minha apresentação inúmeras vezes, porque nela estava todo o vocabulário que eu precisava, né? Você pode até mandar para a sua inteligência artificial de preferência e pedir ela para criar um flashcard com base na apresentação, mas para mim era sempre melhor eu revisar a apresentação, porque eu seguia o raciocínio da minha apresentação. Eu pensava nas perguntas que poderiam vir dali e tudo, né? Ao invés de
pegar algumas palavras que estavam naquela apresentação, retirá-las do contexto e ficar revisando elas de forma individualizada. Então, o ponto de eu não gostar de flashcards era basicamente isso. Eu sempre dei preferência para trabalhar com um determinado vocabulário no contexto de uso dele. E aí eu vou querer fazer uma outra ponte com outro vídeo do Steve Kaufmann. Muitos anos atrás, ele fez um vídeo em que ele comentava um livro de uma autora em que ela falava que música era a melhor forma para se chegar na fluência. E o Steve Kaufmann abriu o vídeo comentando que música era a melhor forma para ela, né? E qual que é a melhor forma para você? É a forma que te mantém em contato com o idioma por mais tempo. Então, se música era uma forma que fazia com que ela se dedicasse a 2 horas por dia no idioma, excelente. Para mim, nunca funcionou. Né? Quando eu faço aquele teste das inteligências de Howard Gardner, a minha inteligência musical é sempre a pior, eu não tenho paciência para trabalhar com música. Contudo, eu conheço vários amigos que acreditam a sua fluência à música. Né? Então, música te leva à fluência? Leva. Flashcards te ajuda? Poxa, o Steve Kaufmann fala quase 20 idiomas, então ajuda. Mas isso ajuda ele. E aí vem o outro ponto, né? Pegando esse vídeo dele. O que é que te atrai mais? O que te faz ficar engajado com o idioma por mais tempo? Para mim, nunca foi flashcards. Eu não conseguiria ficar 30 minutos jogando. Por outro lado, eu consigo passar 2 horas vendo um vídeo de um determinado assunto que eu gosto, né? E aí eu coloco a legenda e vou pegando aqueles vocabulários que eu não conheço, né? Aí depois, né, eu tô vendo vídeos lá sobre a história dos Estados Unidos, a história da Espanha. Aí eu volto naqueles vocabulários que estão sempre recorrentes, né? E aí, como o vídeo também faz isso, naturalmente eu reviso. Então, era isso que eu queria comentar. Eu não tenho um processo sistemático de revisão de vocabulário, onde eu escrevo 10, 20 palavras e eu fico revisando aquelas 10, 20 palavras. O que eu sempre optei foi por aumentar a minha exposição ao idioma alvo. Então, se eu quero aquele determinado assunto, eu mergulhava muito mais. Eu quero vocabulário de direito. Era filme de direito um atrás do outro. Eu quero vocabulário de economia. Então, é filme de economia, ver notícia da Bloomberg, Wall Street Journal, para ficar revisando, porque não é que eu vou procurar o vocabulário repetido. O jornal, a série, vai repetir aquele vocabulário para mim. E se, por acaso, eu precisasse de uma revisão específica, porque eu ia ter algum momento que eu teria que utilizar um vocabulário que eu não estava tão familiarizado, eu iria revisar aquilo ali. Então, se eu tinha uma apresentação para fazer, eu ia revisar aquela apresentação. Se eu tivesse que falar sobre um artigo na universidade, eu ia reler aquele artigo e ler artigos relacionados com ele. Então, naturalmente, aquele vocabulário iria voltar. E, por fim, o ponto é: qual forma funciona para você? O que você acha que você consegue ficar mais tempo engajado com aquele vocabulário? Se flashcards for útil para você, procure flashcards, use a inteligência artificial para desenvolver um jogo com vocabulário do seu alvo, né? Se é alguma coisa do seu trabalho ou de uma viagem que você vai fazer. Nossa, eu vou viajar para essa determinada cidade aqui e eu quero conhecer esses vocabulários aqui, porque ou eu vou estar ouvindo um guia, ou eu vou estar pesquisando sobre, ou vou ver placas sobre, ou eu vou conversar com alguém sobre. Então, vai lá e desenvolve. Não, eu quero pegar e ler artigos. Não, eu gosto de ver vídeos sobre aquela determinada área. Né? Procure um caminho ali que dialogue com o que você gosta, porque o ponto principal é aumentar o seu tempo. Se flashcards você consegue ficar meia hora, 1 hora, excelente. Se o caminho, na verdade, para você é vídeo, veja aquele vídeo, reveja o mesmo vídeo várias vezes. Ok? Então, é isso. Muito obrigado e boa sorte revisando o seu vocabulário.